A paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria que você, por gentileza, se portasse em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo 7. Mateus 7, versículo 7. Em diante, a palavra de Deus diz assim: Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra. E a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim façais vós também a eles, porque isto é o cumprimento da lei e dos profetas. Amém, irmãos? Amém, irmãs? O amém tem que ser mais animado, porque vocês almoçaram, né? Ou foi decretado jejum? Não, né? Então, tudo bem. Vamos orar um pouquinho, a gente vai falar sobre oração. Vamos orar na minha terra diz orar um tiquinho. Vamos lá? Você quer falar com Deus? Então, como fez o bispo Ademilson, logo pela manhã, se junte com alguém que está ao seu lado aí, para orar com ele. E olha, eu vou dar uma dica, viu? Na hora que eu estiver dando a palestra, se alguém dormir, você está autorizado a dar um beliscão nele. Amém? Mas você pode dar um beliscão de pentecostal ou de tradicional. Um beliscão de tradicional é assim, ó. Acorda, irmão. O do pentecostal é: ô glória! Acorda, varão! Ou o cara acorda e tem um infarto e morre logo, viu? Cuidado. Mas vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, meu Pai, oramos a Ti, buscando a Tua presença e a Tua face. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te glorificamos. E neste momento, Senhor, Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o perdão de nossos pecados e nossas falhas, a cobertura no Teu sangue e a graça e a unção no Espírito Santo, meu Pai. Muito obrigado por estes irmãos e irmãs que aqui estão, e que a Tua graça se manifeste nas suas vidas e que a Tua bênção seja derramada neste lugar. Fala conosco, Senhor, edificando, consolando, exortando e abençoando o Teu povo nessa tarde, para o louvor e a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos entregamos às Tuas mãos e Te pedimos, fala, Senhor, fala, pois queremos Te ouvir, queremos aprender de Ti, meu Pai, para a glória e o louvor do Teu nome. Nós estamos aqui para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos? Eu quero agradecer ao pastor Alex, pastor Mateus, a equipe que está por trás desse evento, os irmãos que estão aí trabalhando, pelo convite a mim estendido. Eu fico grato a Deus por esta oportunidade. Aqui nesse recinto faz exatamente uns 10 anos que eu não piso nesse recinto. A última vez que eu estive aqui foi dando uma aula da FATAP. E hoje tenho o desafio de falar para vocês sobre a ênfase na oração na Igreja Transformadora. Como vocês viram ali na apresentação, meu nome é Rivaldo Correia. E graças a Deus, agora em setembro, eu fiz 39 anos na Igreja Adventista Promessa. Eu era um presbiteriano que passei a acreditar no sábado. Depois estudei sobre o batismo no Espírito Santo. Depois estudei um pouquinho mais sobre a mortalidade da alma. E aí me apaixonei pela Igreja da Promessa
e vim de lá para cá com mala, cuia e tudo que eu pude trazer. E estou aqui servindo a Jesus esse pouco de tempo. Então eu gostaria que você primeiro prestasse atenção. Nós vamos dar algumas dicas de livros para você anotar aí, se você quiser se aprofundar na oração. Esses 2 livros aqui, Mães Intercessoras e Homens de Oração, são 2 projetos desenvolvidos para o ministério masculino e o ministério feminino. Quem está à frente desse trabalho é o pastor Hernando Dias Lopes. Eu já li esse material, estou aplicando lá na igreja do Jardim ABC, onde a gente congrega, e graças a Deus tem dado bons frutos. Então, se você quiser realmente um projeto de oração para a sua vida, para a vida dos irmãos da sua igreja e das irmãs, eu lhe aconselho a adquirir esses 2 livros. Depois tem mais essa dica aqui, Oração de Poder segundo o Coração de Deus. Esse livro é considerado um dos manuais sobre oração. Esse autor, ele é muito bom, eu estou acabando de ler ele e estou aprendendo muito. Estou lendo esses 2 livros ao mesmo tempo. A Oração de Poder segundo o Coração de Deus, ele vai trabalhar mais a oração na vida particular, na tua vida individual. E esse Orando Juntos, ele vai trabalhar a oração coletiva na igreja. Ele vai te dar conhecimento e base para você fortalecer a oração coletiva na igreja. Muito bem. Vamos então para o nosso tema dessa tarde, que é... Qual, irmãos? Não, o almoço não estava tão ruim. Eu tenho certeza. Qual é o tema? Muito bem. Um dos capítulos desse livro sobre igrejas transformadoras, ele fala nesse tema. Eu li o capítulo umas 10 vezes, li corrido, 10 vezes seguida, e depois eu li mais umas 10 vezes para tentar extrair o máximo do capítulo e trazer os ensinamentos deles para vocês. ênfase na oração. O que eu entendi e li desse livro, e eu já li ele pela segunda vez, quando ele foi lançado, eu li a primeira vez, e depois reli para participar desse trabalho aqui com vocês. Esse livro, nessa questão da oração, ele deixa bem claro de que tudo aquilo que ele fala, o que vai verdadeiramente colocar em ação todo o projeto desse livro é a dedicação à oração. Então vamos trabalhar alguns textos e eu gostaria que você acompanhasse na tela. Eu procurei colocar bastante conteúdo para trabalhar em cima. A ênfase na oração é uma das marcas nas igrejas transformadoras. Nelas, a oração não é apenas um programa praticado em uma reunião semanal específica. Mas nessas igrejas, a oração ela é tão importante que ela se tornou um estilo de vida. Os crentes que participam e que fazem parte dessas igrejas, eles não apenas oram uma vez por semana, na quarta, na terça, na quinta, na segunda ou na sexta. Mas a oração faz parte da vida deles, assim como respirar, assim como alimentar. A oração é algo vital na vida dessas igrejas. Podemos dizer que as igrejas transformadoras não vivem sem oração. A oração nelas não é algo casual, mas é algo que faz parte 24 horas por dia da sua existência. Essa prática está por trás de tudo que as igrejas transformadoras fazem. Nestas igrejas, a oração é que sustenta a adoração e dá combustível ao envolvimento missional, além de estar presente na comunhão, isto é, nos relacionamentos. Então a oração nessas igrejas, elas permeiam todas as áreas da igreja.
no momento do louvor, no momento da pregação, no momento do ensino, no momento da comunhão. A oração está, não é, palpável e real na vida dessas igrejas. Elas fazem parte em todas as fases e momentos da igreja. Por isso que esse livro, nesse capítulo, eu até falei para minha esposa ontem à noite, falei para ela, bom seria se a gente pudesse ter tempo para ler todo o capítulo, ler mesmo. Todos vocês pegarem os livros, abrir o livro e a gente acompanhar linha por linha, porque esse capítulo ele é muito importante e profundo. Muito bem. Nessas igrejas, a oração não é algo que aparece de repente por modismo. Quando a gente lê esse livro, os autores deixam claro que não é um modismo, não é uma onda. Ah, está havendo um grande avivamento, vamos correr atrás e orar. Não, não é algo passageiro, mas a oração, ela faz parte mesmo da respiração dessas igrejas. Olha esse testemunho que está aí no livro. Ele diz assim: momentos de oração espontâneo, em cultos de adoração, nas aulas, nos grupos pequenos, são normais na vida de quem? De nossas igrejas. Então a oração para essas igrejas é algo importante. Ou seja, elas não conseguem se manter, se desenvolver e ser o que são sem a oração. Então a oração é algo vital na vida dessas igrejas. Por isso que elas enfatizam tanto a oração e temos esse testemunho aí escrito no livro. Como as igrejas transformadoras encaram ou veem a oração? Porque sabemos que essas igrejas estão passando pelo que estão passando ou estão sendo transformadas. Por que essa ênfase nas orações que eles dão? Alguns fatores eu consegui captar aí. Primeiro, as igrejas transformadoras responderam que a oração é uma atividade, o que, irmãos? Corriqueira e diária. A oração não é exercitada apenas no culto de oração, mas a oração ela é praticada a toda hora e a todo momento. Nas igrejas transformadoras, a oração não é apenas um modismo, uma teoria ou um ritual, mas é um modo de vida. Elas oram em todos os momentos. Esses cristãos, que esses pesquisadores do livro conversaram com eles, estudaram com eles, demonstraram que eles oram na igreja e fora da igreja. Que eles oram em todos os ambientes e em todos os lugares. A oração realmente é algo vital. Vamos ver outro fato. Nas igrejas transformadoras, a oração está ligada intensamente ao serviço. Nessas igrejas, a oração é praticada antes, durante e depois dos seus serviços. Ou seja, se eles vão fazer evangelismo de rua, eles oram bastante antes. Se eles vão visitar um asilo, eles oram bastante. Tudo o que eles fazem, eles regam com oração. Eles buscam a presença de Deus. Eles buscam a orientação de Deus. Todos os trabalhos que eles fazem é precedido de oração. E a oração continua durante as ministrações e continuam depois das ministrações. Ou seja, a oração é a peça principal na vida dessas igrejas. Eu até coloquei aqui o testemunho do pastor Charles Santos, ele é da Igreja Batista Memorial em Serra Negra. Ele faz o seguinte depoimento, ou deu a seguinte declaração: na verdade, nós oramos muitas vezes durante o culto. Oramos para agradecer pelos dízimos e oferta. Temos a oração de intercessão pela igreja e suas famílias. Oramos pelas crianças antes delas irem para as salinhas.
Oramos pelo sermão, depois do sermão, no fim do culto, sem mencionar que também encorajamos os irmãos a orar em casa e em todo o tempo, pois a nossa comunidade tem se dado conta da importância vital da oração, uma vez que sem ela nada podemos fazer. E aí eu pergunto, nossas igrejas têm agido assim? Nós temos agido assim? E aí eu me volto para o passado, um pouco para o passado, não muito longínquo. Né? Como diz aquele personagem lá da televisão, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que aqui não é o caso, mas quando eu era criança pequena lá em Pernambuco, minha família, eles são promessistas há muitos anos lá em Pernambuco. O meu avô, quando o pastor João Augusto começou o movimento da promessa lá em Recife, o meu avô era um militar e ele fazia parte da Igreja Adventista Sétimo Dia. E aí ele ouviu a mensagem do João Augusto, estudou com o pastor Godofredo, mas ele não ficou na Igreja da Promessa, ele abriu uma igreja para ele. Ele tinha um movimento que era chamado Igreja Adventista Promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Havia poucas diferenças entre a igreja dele e a Igreja da Promessa. Mas eu, graças a Deus, né, nasci no lar evangélico. E meu avô e a minha avó, eles eram pessoas de muita oração. Eu lembro que, quando criança, uma vez eu perguntei para minha avó, todo envergonhado, perguntei para minha avó, né, por que ela sempre usava vestidos longos. E ela disse para mim assim, ela disse, é que eu tenho umas marcas que eu não gosto de mostrar. Aí menino, né? Menino você sabe, né? Menino quando está na unção, né? Ô voinha, mostra aí essas marcas. Ela levantou a saia e mostrou os joelhos dela. Os joelhos da minha avó tinham uns calos que parecia casco de camelo. De tanto ela orar. Mas ela orava muito mesmo. Às vezes ela chamava a gente para orar, aí eu falava assim para minha mãe, mãe, eu não vou não, ela ora muito. E o orar muito dela era, no mínimo, 1 hora de joelho. Às vezes ela passava a noite ajoelhada, orando no pé da cama. E hoje eu entendo por que a minha avó e o meu avô eram tão usados pelo Espírito Santo. Quando eu tinha uns 12 anos, minha irmã mais velha, Rejane, ela teve uma briga na escola com uma menina lá, e a menina disse para ela assim, eu vou no feiticeiro fulano e vou fazer uma macumba para você e vou acabar com a sua vida. E esse feiticeiro do bairro lá, ele era famoso. O terreiro dele ia deputado, senador, governador de Pernambuco ia lá receber passe. O cara era o cão chupando manga, como a gente diz lá. O cara era a fera do pedaço. Aí essa mocinha foi lá nesse terreiro, pagou para o cara fazer uma macumba, né? Como a gente diz lá, né? Um despacho para minha irmã. E aí, quando ele perguntou para ela para quem era o serviço, aí ela disse assim, é para Rejane. Aí ele, mas quem é Rejane? Aí a moça disse assim, é a neta de Dona Joana. Aí ele olhou assim para a menina e disse, Dona Joana que é crente? Aí ela disse, é. Ele disse, pode pegar seu dinheiro e ir embora do meu terreiro. Pode ir embora. Mas por quê? Eu vou pagar, o senhor tem que fazer. Vai embora. Vai embora. Aí a menina levantou, quando ela chegou no meio do caminho, ela, mas por que o senhor não quer fazer? Eu quero pagar. Ele disse assim, eu conheço o Deus dela e sei quem é ela. E eu sei que se ela orar, eu vou ter problema. Então vai embora.
Rapaz, espera aí, viu? Pronto. Pagou. Deixa aqui, rapaz, deixa esse negócio aqui que eu tenho que terminar isso. Pastor Felipe quer falar. Não tá aí não, irmão. Volte aqui, homem. Conserte isso aqui. Aí, tá bom. Muito bem. Aí está o texto. É o passador aqui que está ruim. Não sou eu não, viu? Muito bem. Ele tem que ir para o próximo. Olha aí. Vejam como as igrejas, vamos para esse item aqui, como as igrejas transformadoras veem esse fato de se orar por todos os povos. As igrejas transformadoras veem a oração como uma parte muito importante na mudança da sua comunidade. Lembra que o pastor Ademilson falou que nós temos que, dentro da palestra dele, permear toda a comunidade onde a gente vive, a gente tem que conhecer o bairro, pelo menos saber a população da cidade e procurar ser influenciado ou influenciadores nessa sociedade. A igreja transformadora, ela entendeu que a oração, ela pode ser muito importante para impactar a sociedade, ou o bairro, ou a cidade aonde ela está. Outro fato também que o livro fala, é que nas igrejas transformadoras, a oração é ensinada como uma maneira pela qual todos se conectam com quem? Com Deus verdadeiro. Ou seja, nessas igrejas, a oração não é algo mágico, aonde eu oro para convencer Deus, ou tentar dissuadir Deus, para fazer algo para mim. Mas nessas igrejas, a oração é o meio mais sublime e poderoso de comunhão com Deus. Eles usam a oração não apenas para obter algo de Deus, mas para, ao contrário, manter uma comunhão profunda com Deus. Por isso que eles falam muito em oração. A oração é prioritária nessas igrejas porque conectar-se com Deus é mais importante do que, terminem comigo, do que conectar-se com programas. Ou seja, essas igrejas, elas não estão preocupadas em encher a sua agenda mensal com várias programações. Elas não são igrejas que estão preocupadas com o ativismo, mas sim numa comunhão profunda com Deus. Não, irmão, o pastor Ademilson está 1 litro de óleo aí para ungir esse negócio aqui. Tem que quebrar essa maldição aí, pastor Eleilton. Misericórdia. Vamos lá. As igrejas transformadoras viram vidas serem transformadas depois de terem orado. Esse fato aqui, essas igrejas, os pesquisadores perceberam que essas igrejas elas dão muita ênfase na comunhão com Deus e na adoração a Deus, porque através da busca da oração, eles viram a igreja ser transformada, a sociedade ao seu redor ser impactadas e vidas serem alcançadas pelo poder de Deus. Ou seja, foi orando que eles viram o evangelho se tornar algo vivo e verdadeiro na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida das pessoas que frequentam a igreja e até dos que estão fora da igreja. Por isso, essa ênfase que o livro também nos mostra. Nessas igrejas, a conscientização de oração, ela é tão profunda que os seus membros têm isso em si ou em mente.
Seus membros oram na expectativa de que Deus continuará a responder aos seus pedidos de orientação, capacitação e mudança em sua comunidade. Ou seja, eles têm a oração também como uma ferramenta de influência e de transformação da sua comunidade. Ou seja, a oração não é algo apenas praticado para abençoar os crentes, mas sim para abençoar toda a comunidade ao seu redor. Por isso que essas igrejas, elas dão muita ênfase à oração. Vou tentar aqui outro fato. Prática transformacionais de oração. Ou seja, quais as práticas de que essas igrejas, depois de provarem tudo sobre a oração, elas levam a ser praticadas? Como são igrejas profundamente comprometidas com a oração, dizem os pesquisadores, essas igrejas adotam princípios constantes que devem ser considerados por todos nós que lemos esse livro ou que tentamos aprender com essa pesquisa. Primeiro, as igrejas que oram apresentam avanço, ou seja, eles deixam transparecer e nos mostram que essas igrejas, elas estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão se expandindo, estão influenciando a sociedade ao seu redor e sendo uma bênção para a cidade, porque elas fazem o que, irmãos? Oram. Elas buscam de Deus a graça e a misericórdia. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê lá no capítulo 1 de Atos, quase 120 orando. Depois a gente vê os 120 orando no capítulo 2. Depois no capítulo 3 a gente vê a igreja sendo acrescentada, com mais 3.000. No capítulo 4 e no capítulo 5 de Atos, a gente vê a igreja receber mais 5.000 membros. E assim a igreja vai sendo acrescentada. Mas tem uma tônica no livro de Atos que não para em quase todos os capítulos, que é a igreja orando. No capítulo 12 de Atos, o que diz o capítulo 12, verso 5? Diz no versículo 1 que Herodes resolveu pegar alguns líderes e lançar na prisão. E ele, capturou Pedro e Tiago. E a Bíblia diz que ele mandou matar Tiago. E que a morte de Tiago agradou a liderança judaica e os judeus. Mas ele também queria matar Pedro. Mas como estava chegando o dia dos pães asmos, ele resolveu deixar passar a festa para depois liquidar o irmão Pedro. Agora veja que coisa interessante. No verso 5 diz que a igreja continuamente, persistentemente orava por Pedro. Mas se a gente olhar o capítulo 1, o capítulo 12, verso 1 e 2, a igreja tinha algo que poderia desestimulá-la a orar. Porque no verso 1 e 2 diz que ele lançou mão de Tiago e o matou. E trancou Pedro em uma grande fortaleza. A igreja poderia ter pegado esse exemplo e ter dito, não vamos orar, não tem mais jeito, vamos encomendar a alma do irmão Pedro a Deus, porque o irmão Tiago já era. Agora só é a vez de Pedro. Mas a Bíblia diz que eles oravam. No verso 12 diz também que eles continuavam orando. E por orarem persistentemente a Deus, a igreja foi respondida, a igreja foi atendida. E Pedro foi liberto para a glória de Deus. Isso mostra que a oração é uma das armas que Deus nos dá para o avanço do Evangelho. Basta você ler a história dos avivamentos mundiais. Todos os avivamentos foram precedidos de oração. E quando a igreja ora, a obra avança. Quando a igreja não ora, a obra encolhe. Igrejas que experimentam qualquer tipo de avanço ou mudança, enfatizavam a oração na sua vida diária.
pastores e igrejas precisam ficar suficientemente desconfortáveis a ponto de dizer: não podemos ser chamados de cristãos neotestamentários se não tivermos uma vida de oração. Os autores da pesquisa dizem o seguinte: olha, se nós não botarmos na cabeça ou no coração de que nossas igrejas precisam ser igrejas de oração e que tenham a oração como modo de vida, nós devemos não nos considerar como cristãos, assim como os cristãos do Novo Testamento. Ou seja, temos que realmente enfatizar a oração. Outro fato: igrejas que oram têm líderes que oram. Os pastores nessa igreja oram. O primeiro chamado dos líderes dessas congregações é viver como Cristo. Qual é o primeiro chamado de um pastor? É ser um imitador de quem? De quem, irmãos? Benihim? Não. Edir Macedo? Também não. O homem do chapeuzão lá, como é o nome dele? Vardomiro? Também não. Qual é o primeiro chamado de um pastor? É ser imitador de Cristo. O segundo é equipar os santos por intermédio da atitude de ser um pastor mestre. De acordo com Efésios 4, verso 11 ao 16, isso inclui também ser um modelo de oração. Nessas igrejas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que um dos maiores incentivos dos crentes a orar é que eles veem os seus líderes fazendo o que, irmãos? Fazendo o que, irmãos? O que mesmo? Orando. Nessas igrejas, os pastores têm vida de oração. O líder de jovem tem vida de... A líder das irmãs tem vida de... A líder das crianças tem vida de oração. Ou seja, essas igrejas são o que são em oração, porque além de enfatizar, incentivar e colocar na vida dos crentes que a oração deve ser uma filosofia de vida, os seus líderes dão exemplo de vida de oração. E aqui fica a palavra para mim, que sou pastor, e os demais pastores que estão aqui, e a demais liderança. Irmãos, se os nossos líderes não veem nós, pastores e liderança da igreja, os membros, não verem a gente na frente das vigílias, do jardim de oração, da quarta-feira de oração, do grupo de oração, enfim... Se eles não verem nós como exemplo de pessoas que oram, eles não vão orar. Porque assim como é o pastor, é a ovelha. É a ovelha. E eles chegaram a essa conclusão. As igrejas que oram experimentam respostas às oração. Os ambientes de oração são marcados pela intervenção de Deus, que é glorificado quando suas respostas ao clamor do povo são evidentes. Para que a sua igreja se torne transformacional, ela deve acreditar que Deus responde às orações do seu povo segundo a sua própria vontade. Essas igrejas acreditam que quando elas se ajoelham e buscam o Deus verdadeiro, Deus responde. E o livro dá vários exemplos de que Deus responde, de que Deus atende às orações deles, de que Deus atende o clamor deles. Você acredita ainda que Deus ouve as orações? Amém? Creio que todos vocês aqui devem ter testemunhos impactantes, das obras que Deus tem feito no meio de vocês. Essas igrejas, elas têm isso na alma delas. Elas sabem que se orarem, buscarem a presença de Deus pelos que estão dentro da igreja e fora da igreja, Deus atenderá. E Deus tem demonstrado que Ele atende, que Ele responde. E tem dado prova de que Ele gosta quando o seu povo se reúne para
orar. Se tem uma reunião na igreja que Deus gosta, irmão, é a reunião da oração. Porque uma das definições de oração é buscar a face de Deus. E quais são as promessas de Deus para a oração? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem. Diz quem? O pastor Alex? Pastor Rivaldo? Como é que ele termina a frase? Diz o Senhor dos Exércitos. Promessa de Deus. E essas igrejas entenderam que Deus cumpre essa palavra, essa promessa. Vamos para nossas igrejas agora um pouquinho. As nossas igrejas têm orado tão pouco. E às vezes até eu brinco lá em São Paulo, quando eu prego sobre a oração. Eu falo que a igreja da promessa, mas está orando tão rápido, que eu acho que daqui uns dias vão ter que ordenar o diácono de flash para anotar as orações. Tem igreja que é assim, o pastor diz assim, vamos orar, de joelho. Quando o pastor começa, meu santo Deus onipotente, já terminou a oração. Como é que nós queremos que Deus nos use, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça a igreja transformadora, se a gente não busca ao Deus que manda nos orar? A ter uma vida de oração, a ter uma vida na presença de Deus. Igrejas transformadoras vão além de programas de oração e desenvolvem uma vida de oração. A oração para eles não é um programa, mas é uma maneira de viver. Esses dias eu estava ouvindo a palestra de um padre da Canção Nova, sobre a igreja orante. Ele estava explicando o que é a igreja orante. E uma das coisas que ele falou, eu achei interessante, eu vi no jornal esses dias. Ele disse, a igreja orante é aquela igreja que quando os romeiros vão atrás, dos momentos de adoração da igreja, ele está na estrada, mas ele está orando. Ele está no ônibus, ele está orando. Ele está no caminho, ele está orando. Ou seja, em qualquer lugar que ele está conectado com Deus. Ele está buscando a presença de Deus. Aí eu pergunto para você, meu irmão. Tem acontecido isso na sua vida? Deus tem sido a tua maior alegria, o teu maior prazer? Você tem separado tempo para buscar a presença de Deus? A sua igreja tem sido uma igreja orante? Tem sido uma igreja orante? Buscar a presença de Deus. Essas igrejas, elas estão sendo impactadas e transformadas, porque Deus é a pessoa principal na existência deles. Eles sabem que o louvor não passará apenas de música empolgante, se Deus não abençoar, se Deus não capacitar, se Deus não usar. Eles sabem que a palavra não será impactante e que vidas não se converterão, se a palavra não for regada pela oração. Eles sabem que os projetos não darão certo, se eles não orarem. Essas igrejas aprenderam a não confiar em seus recursos e em suas capacidades, mas elas resolveram e entenderam que sem Ele nada podem fazer. E por isso que está acontecendo o que está acontecendo com elas. Amém? O objetivo da oração é sempre trazer a presença de Deus para onde, irmãos? Para a nossa vida e para a igreja. A igreja transformadora, ela entende isso. Essas igrejas entendem isso.
A Igreja Batista lá de Serra Negra, ela entendeu isso, ela sabe que tem que orar antes da oferta, durante a oferta, depois da oferta, antes do louvor, durante o louvor, depois do louvor, que tem que orar em casa, que tem que orar na igreja, que tem que orar no caminho, que tem que buscar a presença de Deus, que essa presença tem que ser uma presença real na vida deles. Eles não têm momentos de oração, eles têm vida de oração. Eles têm vida na presença de Deus. Ambientes de oração nas igrejas transformadoras. Como é que eles levam a prática da oração? Vamos lá. As pesquisas revelaram que 78% dos membros destas igrejas concordaram forte ou moderadamente com a seguinte afirmação. Olha que coisa interessante. Frequentar a minha igreja me leva a querer orar mais na minha vida pessoal. Ou seja, cada momento em que eles vão à casa de Deus, cada trabalho que eles participam na igreja transformadora, eles saem com o quê? Mais sede de Deus. Nós temos gerado os ambientes assim, irmãos. As igrejas transformadoras têm. Tem outra frase aqui. Nossa única esperança é a intervenção divina, dizem esses irmãos. E a nossa mais recente ferramenta de revitalização ou estratégia de plantação de igreja é a oração. Onde as pessoas oram, Deus opera. Onde Deus opera, a transformação acontece. Deus transforma o crente e o descrente. A história da Inglaterra diz que se Deus não tivesse levantado John Wesley, e se ele não tivesse investido na pregação da palavra, incentivado os crentes a orar, a Inglaterra tinha sucumbido debaixo do vício e da perdição do pecado. Mas Deus levantou um homem que fez a diferença. Nínive foi salvo porque Deus levou para lá um profeta rabugento, incrédulo, terrivelmente de trato, mas mesmo assim, debaixo da soberania de Deus, ele foi e pregou 3 dias seguidos naquela cidade. E ao final, houve o maior avivamento da história do Antigo Testamento. Quando toda Nínive se voltou para Deus com saco, cinza e arrependimento. Deus é poderoso para transformar todo e qualquer ambiente. A igreja é a ferramenta que Deus quer usar na terra para impactar as vidas. E a oração, irmãos, tem que fazer parte das nossas vidas. Irmãos, eu acho interessante, eu gosto muito de estudar a cultura muçulmana. Lá no mundo muçulmano, meu irmão, é no mínimo 3 orações por dia. Não tem choro, não tem vela, não tem fita amarela. Quando aquela sirene que está em cima lá da igreja deles toca, o trânsito para, todo mundo para, se vira para a direção de Meca e ora. Se nós cristãos do Ocidente orássemos pelo menos 3 vezes ao dia, ao Deus Todo-Poderoso ao qual cremos, o Ocidente não estaria do jeito que está. As igrejas transformadoras entenderam isso. Para concluir esse estudo ou palestra, vamos meditar no seguinte fato. Desculpa, eu corri para não atrapalhar o pastor Felipe. Teria muito mais coisa para falar, mas esses contratempos aqui, isso é seta, né? Fosse os irmãos da Deus Amor, já estava amarrado, queimado em nome de Jesus, sai! É um negócio, né, esquisito, né? E é uma unção assim legal, né? Tem uma Deus é Amor, de vez em quando eu vou lá perto de casa, assim,
ver eles orar. Eu não oro tanto não aguento não. Acaba a hora demais, pai, misericórdia. Mas eu quero concluir com uma frase. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Muito bem. Eu queria que você olhasse para ali, se você conseguir ler, você leia. As igrejas transformadoras, elas estão crescendo, elas estão avançando, elas estão sendo uma bênção na cidade e para elas mesmas, elas estão impactando as suas comunidades, elas estão fazendo a diferença na pregação, no louvor, no ensino, na evangelização, nas obras sociais, porque elas entenderam que sem a oração não dá. Elas entenderam que se não colocar Deus em primeiro lugar, as coisas não acontecem. Elas entenderam que depender de Deus é melhor do que depender da técnica, do recurso humano, da capacidade humana. Às vezes eu paro para pensar, irmãos, em tudo isso que eu li desse capítulo, e eu fico me lembrando do meu tempo de criança, nas vigílias que eu ia, levado pela minha avó, de quem eu tenho muita saudade, e a gente ia para as vigílias, lá no interior de Pernambuco, e o povo lá falava por crer, acolá, lá em riba, e ai meu Deus. Era matuto. Pernambuco a gente chama o povo do interior de matuto. A gente ia para as orações lá no meio dos matutos. Eles não eram letrados, não tinham fino trato, se vestiam o básico da população pobre do meu estado, não tinham um linguajar muito avançado, poucos sabiam ler e escrever. Eu me lembro que naquela época, para uma pessoa chegar ao presbiterato, pastor Alex, se soubesse ler e escrever, era tranquilo. Porque poucos sabiam ler e escrever. Mas eu lembro de uma coisa. Aquele povo que falava para o quê, acolá, lá em riba, quando eles se ajoelhavam e falavam com Deus, eu via o céu arrebentar em cima deles. Eu via o céu se abrir sobre eles. E acontecer coisas que eu não vejo mais acontecer. Mas que pela graça de Deus eu vi acontecer. E hoje eu fico me perguntando a Deus. Muitas vezes eu me pergunto. A igreja hoje tem intelectualidade, pessoas muito estudadas, glória a Deus por isso. A igreja tem muito recurso. A igreja tem gente que fala polido, fala bem, discursa bem, ensina bem. Mas aí eu me pergunto, a pergunta que Eliseu fez quando Elias foi embora. Aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus daqueles matutos que tinha intimidade com ele? Tinha um irmão que ele nunca vai sair da minha memória. Eu espero um dia, se Deus me der graça, de entrar no céu, reencontrar ele. Quando tinha vigília, ele andava 14 quilômetros. 14 quilômetros a pé. Para ir orar com a gente. Ele saía de manhã para chegar perto do pôr do sol. A vigília começava às 7 horas da noite para virar o outro dia. E ele nunca conseguiu falar meu nome direito. Ele não conseguia falar Rivaldo, ele chamava de Rinaldo. Nunca falou. Mas quando aquele homem orava, você sentia Deus no ambiente.
Por que a nossa igreja não tem crescido, irmãos? Porque nós temos métodos. É igreja simples, é igreja missional, é 9 marcas de uma igreja não sei o quê. Cada ano tem uma novidade. E eu tenho lido e estudado todas essas novidades. E esse livro confirmou que eu venho estudando tudo isso. Igreja simples, igreja transformadora, revitalização de igreja, 9 marcas de uma igreja saudável. Tudo isso. A tônica sempre está em 2, 3 coisas. Em todos esses métodos. O poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus e o poder da oração. Tudo gira em torno dessas 3 coisas. Por isso que está essa frase aí. Em Atos 2, os crentes oraram 10 dias a seguir. Em Atos 2, os crentes oraram 10 dias. A seguir, Pedro pregou 10 minutos. E 3.000 pessoas foram salvas. Hoje, as igrejas oram 10 minutos, pregam 10 dias e 3 pessoas são salvas. Isso quando não acontece nada. Você quer ser uma igreja transformadora? Você quer fazer a diferença na sua igreja? Crie espaços para a oração. Crie espaço só para a oração. As igrejas transformadoras, o livro diz que eles oram pelos bombeiros, pelos policiais, pelos médicos, pelos professores, pelos que estão dentro da igreja, pelos que estão fora da igreja. E em alguns casos, essas orações têm sido tão eficazes que as pessoas de fora pedem oração para a igreja. E nós temos orado como deveríamos orar? Temos buscado a Deus como deveríamos buscar? Eu, quando aceitei a fé, como eu disse, eu era presbiteriano. E aí, lendo a Bíblia, que é o livro que eu mais gosto de ler, eu descobri Êxodo 20. Em Êxodo 20, eu entendi que tinha que guardar o sábado. Depois entendi que tinha que ser batizado no Espírito Santo. E falar em línguas, viu? Eu ainda acredito em falar em língua. Graças a Deus por isso. E fui entendendo algumas coisas. Apesar de ter nascido na igreja adventista da promessa, o diabo deletou a igreja da promessa da minha mente. Deletou. Eu esqueci que minha avó, minha mãe, minhas tias congregavam na igreja adventista da promessa. E um dia eu conversando com minha mãe na mesa, eu disse assim: mãe, eu estou num dilema, estou orando. Eu quero uma igreja que creia no batismo do Espírito Santo e guarda o sábado. Mas eu só conheço 2 igrejas e elas não têm essas 2 coisas. A presbiteriana, né, o 7º dia, guarda o sábado, mas não crê no batismo do Espírito Santo. A Assembleia crê no batismo do Espírito Santo, mas não crê na guarda do sábado. E agora, mãe, o que é que eu faço? Aí minha mãe olhou para mim na mesa assim e disse assim: filho, vá para a igreja adventista da promessa. Aí eu disse: igreja adventista da promessa? É a igreja adventista da promessa. Que igreja é essa, mãe? É a igreja que quando você nasceu, eu lhe apresentei lá. Você precisa ir para lá. Eu falei: mãe, onde é essa igreja? Já peguei a caneta, né, anotei o endereço. Aí ela disse: próximo sábado tem culto lá. Chegando lá, você vai encontrar sua tia lá. E eu fui, irmão. Peguei o endereço, fui embora para a igreja. Chegando no sábado lá, eu entrei na rua. Eu fui no final da rua, voltei e não vi a igreja. Eu falei: minha mãe me deu o endereço errado.
Aí fui de novo e voltei e não achei a igreja. Tinha uma senhora varrendo a rua do outro lado, uma vassourinha, uma senhora idosa varrendo. Aí eu parei e disse assim: ô tia, dá licença, por favor, me dê uma informação, eu estou perdido. Eu queria saber onde é a Igreja Adventista Promessa, a senhora podia me informar? Ela disse assim: você está querendo tirar uma da minha cara, é moleque? Aí eu falei: não, com todo respeito, estou lhe fazendo uma pergunta. Ela disse assim: você é cego? Aí eu fiz: não. Ela disse: a igreja está atrás de você aí, ó. Quando eu me virei, a igreja estava lá, irmãos. E eu não vi a igreja. 8h20 da manhã eu estava lá na porta. A escola bíblica ia começar às 9 horas. Eu fiquei esperando. Começou a escola bíblica, eu entrei para assistir a escola bíblica. Minha tia estava sentada lá na frente, olhou para trás, me viu, deu um tchauzinho, ficou lá no canto dela. E eu fiquei lá sentado, e rolou o culto, veio a escola bíblica, começou o culto divino. Aí no final do culto, aquele culto avivado, aquele culto animado, muito barulho para o meu gosto, né? Eu era presbiteriano, os crentes meio barulhentos, né? Digo: vixe, rapaz, mas Deus é surdo, esse povo aqui dá uns glórias assim, né? E tinha um irmão, rapaz, empolgado do meu lado, ele dava uns aleluia de acordar anjo morto. O cara era um pentecostal brabo mesmo, daquele, né, trovão mesmo. Né? E eu estou lá sentado, aí pastor João Julião Ramos, no final, ele se levanta para dar a bênção apostólica. Quando ele se porta em pé para dar a bênção apostólica, eu sentado, eu vi um grito lá atrás: pastor, um momentinho, por favor, pastor, não encerra agora não. Aí o pastor: pois não, meu irmão, um diácono gritando: espera aí, uma irmã precisa receber a oração. Aí entra 2 diáconos, carregando uma senhora, era só pele e osso, não aguentava nem andar. Quando ela entrou na igreja, um fedor invadiu a igreja. A mulher estava podre viva. E ela foi lá na frente, deram oportunidade para ela falar. E ela disse a seguinte coisa: irmãos, eu estou com câncer, em estado terminal, e eu vim aqui receber a última oração da minha igreja e me despedir de vocês. Porque os médicos já falaram que eu não tenho 30 dias de vida. Mas eu quero, antes de morrer, receber a oração de vocês. Aí o meu pastor, que depois se tornou meu pastor, ele falou assim: irmã, nós vamos orar pela senhora. Assim, bem simples. A senhora crê em Jesus, né, irmã? Ela disse: crê, pastor. Aí ele disse assim: eu não vou orar, não é a última oração que eu vou orar pela senhora, não. Aí ele falou assim: ô diácono, chama os cordeirinhos. Os cordeirinhos ficavam lá no fundo. Aí trouxeram os cordeirinhos. Vai na sala do jovem, traz o jovem. Aí trouxe todo mundo para dentro da igreja. Aí ele disse assim: agora fecha a porta aí que nós vamos orar. Nós vamos buscar o Deus vivo. E eu lá atrás. Ele disse: nós vamos orar e Deus vai curar essa irmã. E eu lá no canto, eu disse: vou embora. Vai acontecer nada, rapaz. Câncer? Eu ainda disse assim, olha, lá no fundo, eu tenho que ver para crer. Fiquei sentado lá no fundo, irmão. Irmão, quando esse pastor começou a orar, irmão, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Eu nunca vi tanta gente falando em língua ao mesmo tempo. Criança, jovem, adulto, ancião. A glória de Deus invadiu aquele lugar. Irmão, eu fiquei com tanto medo que eu me segurava nos bancos pensando que o templo ia cair. Ao mesmo tempo eu tinha medo e ao mesmo tempo eu tinha vontade de continuar lá. E a oração, irmão, foi oração mesmo, mas foi oração mesmo. Era criança chorando, era idoso chorando, era irmã, irmão, os irmãos falando em língua, aquele poder. E eu lá no canto, quero ver se vai ser curada mesmo. Eu quero ver.
Terminou a oração, a irmã agradeceu, voltaram com ela carregando ela. Eu digo, tá vendo que não curou? Não cura nada. Câncer não cura não. Deus já não faz mais esses milagres. Beleza. Aí a irmã lá na porta, pastor, se Deus quiser, sábado que vem eu volto, viu? Aí eu falei, eu também. Vou lá para ver. Sábado de manhã, meu irmão, foi o primeiro a saltar da cama em casa, no outro sábado, para a igreja. Quero ver. Cheguei lá, passou a escola bíblica, passou o culto divino e eu procurando a mulher. E a hora foi terminando, eu digo, morreu. Vem mais não. Ah, essa já era. Já era. Aí canta coral, canta grupo de jovem, cordeirinho, todo mundo cantou, pastor de novo. Pastor João, dá a bênção apostólica. Aí pastor João. Que a graça, pastor, pastor, pastor. Eu nem olhei para o lado. Eu falei, meu Deus, não acredito. Meu Deus, é a mulher. Eu fechei os olhos, irmão, com medo. Eu digo, misericórdia. Irmão, a mulher entrou na igreja. Deus eterno. Irmão, a mulher entrou andando com seus próprios pés. Em uma semana eu nunca vi uma mudança num corpo humano daquele jeito. Ela entrou radiante, ela entrou sadia, ela entrou gritando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, com vários envelopes na mão. E ela foi lá na frente e disse, pastor, não termine o culto, porque eu tenho que testemunhar. Está aqui os exames, eu estou curada para a glória de Deus. Irmãos, eu disse para mim mesmo, Deus, esse é o teu povo, e aqui eu fico e não saio mais. E naquele dia, eu aceitei a doutrina adventista da promessa. Essas igrejas são o que são, porque oram. Porque os seus líderes oram. Porque a oração não é só um momento de quarta-feira, sábado e domingo. Mas porque a oração é a respiração delas. Elas buscam a Deus todos os dias, todas as horas. O livro diz que eles têm momento de vigília, eles têm momento de oração, eles têm sala de oração, eles têm grupo de oração, eles se mobilizam para orar. Os crentes têm prazer em estar na igreja para orar. E quando saem da igreja, têm vontade de continuar orando em casa. Precisamos restaurar isso na igreja. Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você para orar um pouquinho, para daqui a pouco receber o pastor Felipe. Amém? Eu sei que a tecnologia atrapalhou um pouco, eu tentei fazer o melhor. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu acredito muito na oração. Está vindo assim no coração aqui, pastor Alex, muitas lembranças. Há muitos anos atrás, eu era jovem, bem jovem. Eu estava na igreja de Jaboatão dos Guararapes. Era um sábado à tarde. Nós tínhamos almoçado e tínhamos feito uma oração e estávamos pegando os folhetos para ir distribuir no bairro, onde está a igreja. E quando a gente estava lá conversando, o pastor dando algumas instruções para nós, uma mulher passou com uma criança na frente da igreja. Ela passou, deu uma paradinha e foi embora. E a gente olhou, pensou que ela ia entrar, ela continuou. E a gente ficou ali conversando. E poucos minutos depois, aquela mulher voltou. E ela entrou na igreja. Eu não posso me calar, irmão, daquilo que eu tenho visto e visto, ouvido e visto. Aquela mulher entrou na igreja.
E ela foi lá na frente e ela disse assim: olha, eu passei na frente dessa igreja e quando eu parei na frente dela, uma voz disse: entra. E eu resolvi continuar, mas quando eu cheguei no corredor dela, a voz disse: volta e entra. E pede oração. E quando ela falou isso, ela começou a tirar uma faixa. Ela estava com uma criança no braço. Ela começou a tirar as faixas do corpo daquela criancinha. E ela disse assim: eu estou levando meu filho para casa para morrer. Ele está leproso. E eu fui no leprosário buscá-lo para levar para casa para morrer. Mas uma voz disse para eu entrar aqui. E naquele dia, o pastor José Nascimento, ele estendeu as mãos sobre aquela criança, irmão. E começamos a orar. E começamos a orar, irmãos. Meu Deus. Quando começamos a orar, irmão, o poder de Deus veio sobre aquela criança. A glória de Deus veio naquele sábado à tarde, naquele lugar, irmãos. E o pastor orou, e Deus ouviu a oração. Quando terminou, ele disse para aquela mulher: tira as faixas de teu filho, mulher, porque ele está curado. E quando ela começou a tirar, irmãos, o menino estava com a pele limpa, estava curado, a lepra foi embora, e Deus foi glorificado, meus irmãos. Promessistas, pelo amor de Deus, nós não podemos ser uma igreja só de eventos. Nós temos que ser uma igreja de joelhos dobrados, de boca no pó, na presença de Deus, buscando a sua presença e a sua glória. Ore com o seu irmão agora. Ore, peça a Deus um grande avivamento. Peça a Deus para nos levar a ter uma vida de oração, de glorificação ao nome do Senhor. Abra sua alma e fale com Deus agora.